Todas as glórias são a Srila Prabhupada, Bhaja Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Adwaita Gadadara, Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje, nessa aula, falaremos o capítulo 25 do canto 10, Srimad Bhagavatam, intitulado O Senhor Krishna ergue a colina de Govardhana. Então, vamos fazendo um resumo a esse capítulo. Ele descreve como o Senhor Indra deixou-se dominar pela ira quando os residentes de Vraja cancelaram o seu sacrifício, como tentou castigá-los enviando um aguaceiro devastador a Vrindavana, e como o Senhor Sri Krishna protegeu Gokula da chuva erguendo a colina de Govardhana e usando-a como guarda-chuva durante 7 dias. Indra, irado com a interrupção do sacrifício a ele destinado e erroneamente julgando-se o supremo controlador, disse: muitas vezes as pessoas abandonam a busca de conhecimento transcendental, o meio para se atingir a autorrealização, e imaginam que podem cruzar o oceano da existência material mediante sacrifícios fruitivos mundanos. De modo semelhante, estes vaqueiros se inebriaram de orgulho e me ofenderam ao se refugiarem numa criança ignorante qualquer, esse tal de Krishna. De modo que, para eliminar este suposto orgulho dos residentes de Vraja, Indra enviou as nuvens chamadas Samvartaka, cuja função é facilitar a destruição do mundo. Ele as enviou para atormentar os Vrajavasis com tempestades de chuva e granizo. A comunidade dos vaqueiros ficou muito perturbada com isto e aproximou-se de Krishna em busca de abrigo. Compreendendo que esta perturbação era obra de Indra, Krishna decidiu despedaçar o falso prestígio de Indra e desta maneira ergueu com uma só mão a colina de Govardhana. Ele então convidou toda a comunidade dos vaqueiros a abrigar-se no espaço seco debaixo da montanha. Durante 7 dias consecutivos, ele, Krishna, sustentou a colina até que, por fim, Indra percebeu o poder místico de Krishna e ordenou que as nuvens se retirassem. Quando os habitantes da aldeia dos vaqueiros emergiram de sob a montanha, Krishna recolocou a colina de Govardhana em seu lugar apropriado. Os vaqueiros estavam em êxtase, mostrando sintomas amorosos, tais como derramamento de lágrimas e arrepio dos pelos do corpo. Eles abraçaram Krishna e ofereceram-lhe bênçãos de acordo com suas respectivas posições, enquanto os semideuses no céu lançavam chuvas de flores e cantavam os louvores do Senhor. Então aqui terminamos o resumo desse capítulo e vamos dar início ao verso 1. Shukadeva Goswami disse: meu querido rei Parikshit, ao saber que seu sacrifício fora deixado de lado, Indra ficou furioso com Nanda Maharaj e os outros vaqueiros, que estavam aceitando Krishna como seu senhor. O irado Indra enviou as nuvens da destruição universal, chamadas Samvartaka. Imaginando-se o controlador supremo, Indra disse o seguinte: vede só como estes vaqueiros moradores da floresta ficaram tão inebriados com sua propriedade,
com sua prosperidade. Eles se renderam a um ser humano comum, Krishna, e assim ofenderam os deuses. O fato de eles terem se refugiado em Krishna é tal qual a tola tentativa de homens que abandonam o conhecimento transcendental a respeito do eu e, em lugar disso, tentam atravessar o grande oceano da existência material nos barcos falsos dos sacrifícios ritualísticos fruitivos. Esses vaqueiros agiram com hostilidade para comigo ao refugiarem-se neste ser humano comum chamado Krishna, que se considera muito sábio, mas que não passa de um menino tolo, arrogante e tagarela. Às nuvens da destruição, o rei Indra disse: a prosperidade deixou essa gente louca de orgulho e sua arrogância tem o apoio de Krishna. Vão agora, nuvens, e removei o orgulho dela e levai seus animais à destruição. Eu vos seguirei até Vraja, montado em meu elefante Aryavata, e levando comigo os velozes e poderosos deuses dos ventos, para dizimar a aldeia de vaqueiros de Nanda Maharaj. Então, Shukadeva Goswami disse: sob a ordem de Indra, as nuvens da destruição universal, libertadas prematuramente de seus grilhões, foram para os campos de pastagem de Nanda Maharaj. Lá começaram a atormentar os habitantes de Vraja, lançando sobre eles poderosas torrentes de chuva. Impelidas pelos terríveis deuses dos ventos, as nuvens resplandeciam com relâmpagos e ribombavam com trovões enquanto atiravam pedras de granizo. À medida que as nuvens soltavam torrentes de chuva tão maciças como colunas, a terra foi submersa na inundação e o terreno alto não mais se distinguia do baixo. As vacas e outros animais, tremendo devido à chuva e vento excessivos, e os vaqueiros e suas esposas, afligidos pelo frio, aproximaram-se todos do Senhor Govinda em busca de abrigo. Tremendo devido à aflição provocada pelo severo aguaceiro e tentando cobrir suas cabeças e bezerros com seus próprios corpos, as vacas aproximaram-se dos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Os vaqueiros e vaqueiras dirigiram-se ao Senhor. Ó Krishna, ó afortunadíssimo Krishna, por favor, salva as vacas da ira de Indra. Ó Senhor, és tão afeiçoado a teus devotos, por favor, salva-nos também. Ao ver os habitantes de sua Gokula, praticamente inconscientes devido ao ataque da chuva de granizo e das rajadas de vento, o Supremo Senhor Hari compreendeu que isto era obra do irado Indra. Sri Krishna pensou: por termos impedido o sacrifício a ele destinado, Indra provocou esta ferocíssima chuva, fora de época, acompanhada de terríveis ventos e granizo. Por meio de meu poder místico, anularei por completo esta perturbação causada por Indra. Semideuses como Indra vivem orgulhosos de sua opulência e, por tolice e engano, consideram-se o Senhor do universo. Agora destruirei essa ignorância. Visto que os semideuses são dotados do modo da bondade, o falso orgulho de se considerar o Senhor, de certo não deveria afetá-los. Ao romper o falso prestígio de pessoas destituídas de bondade,
Meu propósito é trazer-lhes alívio. Devo, portanto, proteger a comunidade dos vaqueiros por meio de minha potência transcendental, porque sou seu abrigo, sou seu senhor, e eles de fato são minha própria família. Afinal, fiz um voto de proteger meus devotos. Tendo dito isto, o Senhor Krishna, que é o próprio Vishnu, apanhou com uma só mão a colina de Govardhana e ergueu-a com tanta facilidade como uma criança levanta um cogumelo. O Senhor então dirigiu-se à comunidade dos vaqueiros e disse: Ó mãe, ó pai, ó residentes de Vraja, se quiserdes, podeis vir agora para debaixo desta colina com vossas vacas. Não deveis temer que esta montanha caia de minha mão, e não tenhais medo do vento e da chuva, pois já providenciei vossa salvação destas aflições. Com suas mentes assim acalmadas pelo Senhor Krishna, todos eles entraram debaixo da colina, onde encontraram amplo espaço para si e para todas as suas vacas, carroças, servos e sacerdotes, e também para todos os outros membros da comunidade. Esquecendo a fome e a sede, e deixando de lado toda a consideração acerca de prazer pessoal, o Senhor Krishna ficou ali de pé, sustentando a colina durante 7 dias, enquanto o povo de Vraja o contemplava. Ao observar esta exibição de poder místico do Senhor Krishna, Indra ficou espantadíssimo. Deposto de sua plataforma de falso orgulho e frustradas suas intenções, ele ordenou às suas nuvens que desistissem. Vendo que o vento e a chuva terríveis agora tinham cessado, que o céu desanuviara e que o sol aparecera, o Senhor Krishna, o levantador da colina de Govardhana, dirigiu as seguintes palavras à comunidade de vaqueiros: Meus queridos vaqueiros, por favor, sai com vossas esposas, filhos e bens. Abandonai vosso temor, o vento e a chuva cessaram, e a enchente dos rios baixou. Após juntar suas respectivas vacas e carregar sua parafernália nas carroças, os vaqueiros saíram. As mulheres, crianças e velhos seguiram-nos aos poucos. Enquanto todas as criaturas vivas olhavam, a suprema personalidade de Deus colocou a colina em seu lugar original, tal qual estivera antes. Dominados pelo amor estático, todos os residentes de Vrindavana adiantaram-se para saudar Sri Krishna segundo sua relação individual com ele, alguns abraçando, outros prostrando-se diante dele e assim por diante. As esposas dos vaqueiros ofertaram água misturada com iogurte e cevada integral em sinal de honra, e derramaram chuvas de bênçãos auspiciosas sobre Krishna. Mãe Yashoda, Mãe Rohini, Nanda Maharaja e Balarama, o maior dos fortes, todos abraçaram a Krishna e, tomados pela afeição, ofereceram-lhe suas bênçãos. Nos céus, ó Rei, todos os semideuses, incluindo os Siddhas, Sádyas, Gandharvas e Charanas, cantaram os louvores do Senhor Krishna e derramaram chuvas de flores com grande satisfação. Meu querido Parikshit, os semideuses no céu fizeram ressoar seus búzios e tímbales, e os melhores dos Gandharvas, liderados por Tumburu, começaram a cantar.
rodeado por seus amorosos amigos vaqueirinhos e pelo senhor Balarama, Krishna então voltou para onde ele estivera apacentando as vacas. As vaqueirinhas regressaram às suas casas, cantando alegremente a respeito do levantamento da colina de Govardhana e de outras gloriosas atividades do Senhor Krishna, que tocara tão profundamente seus corações. Então aqui terminamos, o capítulo 25, onde é mostrado, que Krishna desafiou Indra, e Indra, muito irado, porque se achava o Senhor supremo desse universo. Geralmente isso acontece a um semideus que perde a noção, vamos dizer assim. E Krishna está dando uma lição e aguardou o Senhor Indra quando ele trouxe essas nuvens, que quando há destruição do universo, são essas nuvens que vêm e inundam todo o universo, todo o planeta, destruindo civilizações, humanidades e tudo mais. Então o Senhor Indra tinha esse falso orgulho, achava que era o Senhor, o controlador do universo, e de certa forma exigia que todo mundo fizesse adoração a ele, Vemos aqui nesse mundo que até seres humanos que têm muita influência do modo da paixão, eles querem ser adorados por outras pessoas. Por causa do falso ego, a pessoa quer ser reverenciada, seja no poder político, no meio artístico ou no meio científico. As pessoas geralmente agem nessa paixão que o Senhor Indra, só que o Senhor Indra é uma paixão de semideus, E ele perdeu a noção. E em seus passatempos, lógico, Krishna ele corrige tudo. E aí ele deu essa oportunidade, de corrigir o Senhor Indra. E quando ele chegou assim irado, achando, ele não sabia assim que Krishna era Deus, Ele falou: que menino é esse que está falando assim para parar o sacrifício para mim? Quem ele pensa que é? E imagina, a ira de Senhor Indra é uma ira pesada. Então ele falou: não, eu vou destruir tudo. Perdeu completamente a noção, destruindo, imagina, Vrindavana, querendo destruir tudo. E aí Krishna mostrou, Krishna levantou a montanha de Govardhana. Então, nossa, como assim? Como assim? Então para Deus tudo é possível, ele pode pegar uma montanha, levantar, e levantou com o seu dedo mindinho, Ficou 7 dias ali, chamou os pastores, as vacas, as gopis, todo mundo, para ter essa associação direta com ele, porque na medida que estava essa chuva caindo, todo mundo estava ali contemplando aquele menino, falando assim: mas como? Como é que pode isso, Está ali levantando uma montanha. Era uma coisa meio louca mesmo, incompreensível. Mas ali eles estavam desfrutando da associação do poder de Krishna e ficando cada vez mais apegados. E nesse último verso a gente pode ver que as gopis, elas não tinham essa associação assim tão direta com Krishna, mas ali elas estavam assim contemplando ele o tempo todo. No final, mesmo diante de toda essa bagunça, essa tempestade, o fato de todo mundo estar em associação íntima com Krishna naquele momento ali é que foi relevante, Esse amor assim superou qualquer circunstância chamada de desespero, porque eles estavam refugiados em Krishna completamente. E o que Krishna falava, por amor eles aceitavam e não tinham medo assim de nada, apesar de ter, todo esse arranjo da situação, de temer a Indra. Mas aí com Krishna esse temor foi bem assim erradicado. E aí o Senhor Indra, começou a desafiar Krishna. A gente vai ver que no próximo capítulo o que vai acontecer. E Krishna, durante 7 dias, sustentou toda essa chuva. Podia inundar, mas não inundava ali onde Krishna estava. Ali permanecia tudo seco, agradável, todo mundo confortável. E aí o Senhor Indra falou: que poder místico é esse que eu não consigo inundar aquela parte ali de Govardhana? Imagina, são as nuvens
que destrói, né, que inunda todo o planeta Terra. Aí o seu Indra começou a ficar pianinho, começou a ficar pensativo, né? Como assim? Eu sou o Senhor do Universo, mas não consigo atingir o propósito que eu quero de destruir essa comunidade que me rejeitou. Assim, né? Com essa arrogância, né? Como assim? Que eu posso destruir tudo porque ninguém está me adorando, né? Não existe. Então, Krishna vai dar um corretivo bem forte no seu Indra, vai colocar ele na posição dele. Então, depois que o seu Indra desistiu, né, desse intento de destruir, porque viu que ali não estava uma criança comum. Semideus, ele sabe, né? Ele sabe, lá no fundo ele sabe com o que ele estava mexendo. E aí o Senhor Krishna, depois que viu que ele tinha desistido, colocou a montanha de Govardhana no lugar. Ela já estava estabelecida como um centro de adoração divino, né, como nós falamos no capítulo passado. E aí, né, vamos dar a continuidade aqui ao que aconteceu depois que o Senhor Krishna colocou a montanha em seu devido lugar. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são de Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribol.